Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Muito boa tarde a todos. É com muita alegria e muita satisfação que participamos hoje de mais um painel no nosso congresso, elaborado pela Escola Superior de Advocacia, na pessoa de Rony Creus, pessoa em quem eu cumprimento todos os membros das coordenações e de todos os painéis que fazem parte desse congresso. Cumprimento também sempre, com uma palavra carinhosa, o nosso presidente, Felipe Santa Cruz, sempre aberto a dar todo o apoio necessário às iniciativas e às missões que a OAB tem na sua conduta. Quero saudar também os nossos participantes, Cristiane Romano, querida amiga e colega, sócia do renomado escritório Machado Meyer, que também tem mais de 20 anos de prática em contencioso estratégico perante os tribunais superiores. Nosso querido doutor Celso Mori, queridíssimo amigo também, que dirige a parte do contencioso judicial do Pinheiro Neto, cujo escritório dispensa qualquer apresentação. Todos nós sempre admiramos, não só o colega, mas como o escritório também. E o meu querido Marcelo Ribeiro, meu amigo, a gente quase que tem um currículo muito parecido, porque nós dois fomos conselheiros seccionais, fomos conselheiros federais, fomos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, fomos membros do Conselho de Contribuintes e só não fomos conselheiros do CAD por uma decisão própria. Mas, enfim, as nossas vidas e os nossos currículos têm se encontrado ao longo da nossa caminhada profissional. O nosso painel hoje tem como objetivo tratar da advocacia presente e futura nos tribunais superiores, especialmente Supremo e STJ, no sentido de refletir sobre alguns temas que nos parecem oportunos, trazer algumas sugestões, ideias, na medida do possível, a fim de que as nossas observações, ainda que elas possam, eventualmente, contemplar alguma crítica, elas sejam vistas também como uma forma da advocacia brasileira e dos integrantes deste painel expressarem um pouco da sua experiência vivida ao longo dos anos, né? Não só como advogados militantes, mas como integrantes de órgãos colegiados, e sempre com o melhor espírito voltado a contribuir para a administração da justiça. Esse, portanto, é o espírito com o qual nós estamos aqui hoje reunidos, e é com esse espírito que nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu vou chamar, inicialmente, a Cristiane, porque hoje em dia é um dos temas mais palpitantes, talvez, no processo atual, desde que nós passamos a enfrentar essa questão da pandemia, são os chamados julgamentos virtuais, né? Esses julgamentos, por exemplo, na sua avaliação, eles estão de acordo com aqueles princípios constitucionais de transparência, contraditório, ampla defesa, publicidade? Qual é a sua avaliação nesse sentido, Cristiane? Boa tarde a todos os que nos veem. Carlos, boa tarde, obrigada. Celso, Marcelo, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui conversando com vocês. Então, no que diz respeito à questão dos julgamentos virtuais, eu vou fazer só uma rápida retrospectiva para mostrar um pouquinho como é que o julgamento foi se virtualizando ao longo dos últimos anos. Então, nós começamos em 2007 com o plenário virtual para examinar a preliminar de repercussão geral. Depois, em 2010, se alargou um pouquinho mais para julgar mérito e de reafirmação
de jurisprudência em repercussão geral. Depois, em 2016, deu um grande salto quando os embargos e os agravos também no Supremo Tribunal Federal começaram a ser julgados virtualmente. E, em 2019, alargou-se um pouquinho mais ainda, abarcando medida cautelar em controle concentrado, referendo de medida cautelar, casos de jurisprudência dominante, para agora, na pandemia, em 2020, a emenda regimental 53 do Supremo abarcou todos os processos. No STJ, o caminho é um pouco diferente, e para esses julgamentos virtuais, hoje apenas é possível julgar agravos e embargos. Então, o espectro no Supremo e no STJ é um pouquinho diferente. Falando do Supremo Tribunal Federal, há duas formas diferentes de julgar. O julgamento online, que é o julgamento por videoconferência, e o julgamento virtual. O julgamento por videoconferência, que foi também estabelecido agora na pandemia, está caminhando com a devida observância, embora não seja o desejável, porque nada substitui a presença física do advogado e o julgamento presencial, mas, em face da pandemia, para o tribunal continuar os trabalhos, esse julgamento tem se dado desta forma, possibilitando sustentação oral, possibilitando debates. Então, eu acredito que, nesse ambiente, sim, há observância das garantias, embora não seja o desejável, de novo, o julgamento presencial não pode ser substituído. Quer dizer que, na sua opinião, por exemplo, você acha que esses julgamentos por videoconferência ou chamados virtuais, onde não há participação direta, eles vieram para ficar? Eles vieram para ficar, mas eles têm que respeitar, e principalmente o virtual, o julgamento chamado virtual, ele tem que respeitar as garantias. Ou seja, o que acontece no julgamento virtual é que todas as classes ADINs, recursos extraordinários, com repercussão geral, são julgados. E os ministros têm 6 dias para colocar os votos, eles depositam os votos deles naquele ambiente virtual, sem que haja um diálogo. Isso faz com que o julgamento se perca muito, as questões de voto médio se complicam, porque não há uma conversa, não há um diálogo entre os ministros, o advogado não participa, ele manda sustentação oral gravada. Então, nesses casos, realmente, eu vejo que que eles não pode permanecer do jeito que está, tem que haver, como tem havido, correções ao longo do tempo, desde que foi ampliado esse julgamento virtual, como, por exemplo, a disponibilização de votos, que no início não era possível, e também aquele voto não dado, né, ele não é mais computado como acompanhando o relator. Pois é, mas isso aconteceu só no Supremo. Foi uma emenda recente agora. Recente. Aplausos. E eu entendo que não deve ficar, não deve permanecer. Eu entendo que isso é para esse momento extraordinário de pandemia, e mesmo assim, eu acho que há correções que podem ser feitas e há aprimoramentos que devem ser feitos para garantir a publicidade, transparência, devido ao processo legal. Nesse ponto, eu acho que até é digno de aplauso a iniciativa do ministro Toffoli, exatamente no sentido de fazer essa correção de rumos daquilo que aparentemente implicava problemas até de cômputo do quórum. Como é que você ia saber se o quórum para aquele julgamento ele efetivamente atendia às disposições regimentais, né? Se não haviam ministros que não participaram do julgamento, aqueles que estavam impedidos, então, de repente, você tinha problema até de instalação do quórum. Então, isso eu acho que foi muito importante. Mas, por exemplo, o STJ
talvez precise corrigir isso também, como outros tribunais talvez já tenham adotado a mesma prática, e me parece que a questão seria de revisão. Não sei se o Marcelo e o Celso, enfim, têm alguma observação nesse aspecto. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente Felipe Santa Cruz e poder participar de um painel tão relevante como esse, um assunto tão relevante, com pessoas tão qualificadas, né? Nós temos aqui o presidente Carlos Eduardo, que, como ele disse, onde ele vai, eu vou seguindo. Desde o pai dele, que era de Juiz de Fora, o meu também, ele foi ser conselheiro, eu fui atrás, então estou numa trilha boa. Só não ganhei tanto dinheiro ainda, mas ainda chego lá. O professor Celso Mori, que é uma referência para nós todos, né? Esse líder da advocacia aí, que é um paradigma para a gente, e a Cristiane, com a sua experiência, sua competência, que também nos deixa muito felizes. A respeito desse assunto, o que eu acho bastante diferente, vamos dizer assim, atualmente, entre o Supremo e o STJ, é que o STJ não ampliou o plenário virtual para qualquer classe. Quer dizer, o Supremo está julgando ação direta de inconstitucionalidade, ação de descumprimento do preceito fundamental, está julgando ações de qualquer tipo de ação pode ser julgada no plenário virtual e está sendo julgada no plenário virtual. E esse plenário virtual, como bem a Cristiane falou, é muito diferente da videoconferência. A videoconferência é isso aqui que nós estamos fazendo, né? Que é o que na pandemia se faz, e eu acho que muito disso vai ficar. Quer dizer, reuniões de escritório de advocacia, o sujeito sai de São Paulo, o outro sai de Porto Alegre para encontrar no Rio ou em Brasília. Muitas delas vão ser feitas agora, sim. E eu acho que isso a gente tem que se acostumar. Não podemos ficar aferrados ao passado. Agora, o plenário virtual no Supremo, do jeito que é, ele não só exclui o advogado, porque uma sustentação oral gravada é como se fosse um memorial. Ele fica ali dentro do processo, olha quem quiser. Isso aqui ninguém pode garantir. E o advogado também é alijado da possibilidade de fazer esclarecimento de matéria de fato. Quantas vezes nas nossas vidas, né, nós já tivemos que pedir a palavra em julgamentos e conseguimos mudar o rumo de alguns julgamentos fazendo esclarecimentos. Quer dizer, isso também não é possível no plenário virtual. E o STJ está mantendo o plenário virtual para agravo interno e para embargo de declaração. Isso já é uma coisa boa. Assim, a rigor, o ideal era não existir plenário virtual, né? Quando ele começou na gestão da ministra Ellen Grace, era apenas para decidir se havia ou não repercussão geral no recurso. Quer dizer, não era para julgamento no plenário virtual. Porque, como a Cristiane disse, quer dizer, não há debate, os ministros não falam entre uns com os outros. Se falam, é lá interna corporis, nos seus gabinetes, um telefone com o outro, mas não há aquela prática que se caracterizou como julgamento no sistema brasileiro, né? Tem um aspecto aí até do plenário virtual, com relação às repercussões gerais, que anda também me preocupando um pouco, que é a questão de você poder revisar o seu voto quando esse processo vem para julgamento presencial. Eu já vi, pelo menos em mais de uma vez, acontecer essa hipótese. Lá dentro do plenário, aquilo que alguém votou no plenário virtual, depois resolveu modificar no plenário presencial. Eu acho isso um pouco complicado, porque você passa a tirar do plenário virtual, na repercussão geral, a sua credibilidade. Eu acho que, dado o voto, ele tem que seguir o voto. É como se fosse a cadeira de um juiz que já votou e o seu substituto não pode mudar. Porque se você já manifestou o seu voto por ocasião lá se há constitucionalidade, se é matéria apenas para manter jurisprudência, todas aquelas perguntas que estão lá na plataforma virtual, eu acho que não deveria, pelo menos, não deveria haver a possibilidade de revisão sob pena de dizer, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa etapa e vamos discutir tudo do plenário presencial, porque aí você eliminaria um tempo que esse processo fica entre entrar no plenário virtual, conclusão, retira, pede vista, enfim, eu acho que, nesse particular, a gente talvez devesse também avançar. Não sei se o Celso também tem algum comentário sobre essa primeira parte do plenário virtual, se quiser fazer algum comentário rápido. Boa tarde a todos. Eu também cumprimento a Ordem dos Advogados e todos os seus departamentos na organização desse magnífico congresso. E cumprimento na pessoa do nosso presidente, o Felipe Santa Cruz. E eu tenho a honra de estar aqui
neste painel com o doutor Carlos Eduardo, com o doutor Marcelo Ribeiro, com a doutora Cristiane Romano. Esses sim que são meus professores. Eu tenho, a respeito dessa questão do julgamento virtual, com esta diferenciação que o Marcelo fez entre o julgamento virtual e o julgamento por videoconferência, apenas duas palavras. Eu acho que tudo tem que se passar com as garantias constitucionais da transparência e da colegialidade. O Supremo, em boa hora, baixou essa regra de que ausência de voto não é voto. Isto ainda não repercutiu nos tribunais estaduais. Em São Paulo, por exemplo, um julgamento virtual é um segredo de Estado. Nós não sabemos o que acontece num julgamento virtual. Quem votou, quem não votou, quem estava com o computador quebrado e não pôde votar, não tem a menor ideia do que acontece. Então, para mim, na minha opinião, este assunto tem que ser balizado por dois princípios inarredáveis: transparência e colegialidade. Realmente isso aí eu acho que, provavelmente, eu acredito que depois dessa iniciativa do Supremo, os tribunais, pelo menos é o que a gente espera, devam também seguir na mesma orientação, porque provou-se que é uma questão que realmente não tinha, com todo respeito, nenhuma procedência na sua formulação. Mas, como disse, aplauso para o ministro Toffoli, presidente, que, em boa hora, também movido por uma iniciativa da nossa instituição, do Conselho Federal, submeteu a ele algumas ideias, dentro daquele espírito que eu sempre imaginei que deve ser o diálogo entre o Conselho Federal da Ordem, os tribunais e, inclusive, o Ministério Público. Porque, para nós somos aqueles que, pelo artigo 133, deveríamos estar cuidando da administração da justiça. Então, acho que essa participação proativa, essas iniciativas da OAB, como certamente iniciativas do Ministério Público, são muito, muito boas e acho que apropriadas dentro desse espírito de coparticipação na administração da justiça, porque certamente cada qual traz a sua experiência, as suas dificuldades que vai vendo ao longo do dia no seu exercício profissional. Agora, Celso, aproveitando a carona, você tem uma coisa que sempre me causou um pouco de preocupação, e acho que, de uma certa forma, na nossa comissão, nós também já começamos a examinar isso, que é a questão das chamadas decisões monocráticas, né? Você acha que isso aí é solução ou deve ser motivo de preocupação? Olha, eu acho que isso é um tema absolutamente relevante e deve ser tratado com bastante preocupação para que a solução não se torne num problema. Acho que a gente tem que começar pelos princípios constitucionais. O princípio constitucional é que os tribunais superiores são colegiados. As decisões são colegiadas. A exceção legal é a exceção de que determinados julgamentos expressamente previstos no Código de Processo Civil, no artigo 932, acho que inciso 4º e 5º, esses podem ser objeto de julgamento monocrático. Qualquer outro julgamento monocrático que não esteja dentro das exceções previstas expressamente no Código de Processo Civil, qualquer julgamento pode ser questionado quanto à sua legalidade. Há uma questão aí, duas questões, eu diria, bastante delicadas. A primeira delas é que, por alguma razão, eu não sei exatamente qual, eu não tenho a competência para compreender como se chegou a isso, os tribunais ditos superiores, que são o STJ e o Supremo Tribunal Federal, por alguma razão, entendem que determinados dispositivos do Código de Processo Civil não se aplicam a esses tribunais. Então, apesar de existir a regra escrita no Código de Processo, que vigora em todo o território nacional, eles criam regras diferentes daquelas que estão no Código de Processo. Por exemplo,
nessa questão do julgamento monocrático, o regimento interno do STJ, além daquelas hipóteses expressamente previstas, que são numerus clausus, no Código de Processo Civil, criou mais uma hipótese, que é a hipótese de jurisprudência consolidada no tribunal. E esse conceito do que seja jurisprudência consolidada é muito amplo, é muito subjetivo. Nós temos visto algumas decisões monocráticas em que o autor da decisão cita 3, 4 acórdãos que estão alinhados com a sua convicção. Ele poderia citar 4, 5, 6 que estão desalinhados com essa convicção, mas a partir do momento em que ele cita 3, 4 ou 5 acórdãos que estão alinhados com a sua convicção, ele se sente fundamentado para dar uma decisão monocrática fora daquelas hipóteses expressamente previstas no Código de Processo Civil. Então, acho que o julgamento monocrático ele deve ter também os seus fundamentos, as suas linhas mestras na Constituição Federal. A Constituição Federal privilegia a celeridade processual. O artigo 5º garante que se trabalhe pela duração razoável do processo. Mas a duração razoável do processo não pode ser o atropelo do processo, porque a Constituição também prevê várias e várias regras de segurança jurídica, de garantias individuais no processo, compondo um conjunto que se costuma chamar de devido processo legal. Então, a celeridade ou a necessidade de produção do tribunal não pode atropelar as regras de garantias e, para isso, basta que se cumpra a lei, basta que se observe a regra geral de julgamento colegiado, com as exceções estrita e numeradamente previstas no Código de Processo Civil. Eu acho que você toca aí em duas coisas que são realmente muito importantes. Eu acho que, ao longo do tempo, isso, de uma certa maneira, vem desde o Código Antigo, de 73, quando permitiu-se que o relator pudesse começar a exercer individualmente aquelas atribuições que seriam dos órgãos fracionários, né, as turmas, por exemplo. Eu acho que a gente, enfim, se é que ganhou em celeridade, se é que ganhou, eu tenho dúvida, certamente não ganhamos em qualidade, porque você perde, né, a participação do colegiado, quer dizer, a exposição oral do advogado, que eu acho sempre fundamental, né? Embora com tempo, muitas vezes, até reduzido para o processo, o tema, a matéria, objeto da sustentação oral. Então, essa questão da colegialidade, para mim, é uma questão muito, muito significativa, né? E acho também, como você disse, estava se referindo, né, que nós precisamos voltar a ter mais colegialidade, ainda que, por exemplo, como alguns tribunais fazem, de você, de repente, diminuir a composição das turmas. Em vez de turma com 5, faça com 3 e aumente o número de turmas. Porque aí você, de uma certa maneira, não quero nem adiantar aqui, porque isso pode ser um assunto para o final, talvez, sobre aumento de composição dos tribunais, né? Porque reclama-se muito que não se dá vazão aos julgamentos, mas ninguém quer falar em aumentar os tribunais, né? Eu também não acho, mas isso eu vou falar depois, que seja essa talvez a solução. Mas me pareceu que essa questão da colegialidade é um tema que nós precisamos retomar, é um tema que os tribunais precisam ter consciência da sua importância, né? E que, ainda que se dê ao relator algumas faculdades, né, algum poder de tomar deliberações, mas sempre submetidas ao controle do colegiado. Senão, não é um colegiado. Se nós admitirmos que as decisões monocráticas podem sobreviver por si só, então a natureza de órgão colegiado ela deixa de existir, porque ficaria apenas na interpretação de um só, principalmente sem critérios objetivos. Porque se nós tivéssemos critérios objetivos na lei também, cito aqui, por exemplo, a questão dos amicus curiae, né? Que você não tem recurso, porque o próprio Código, no seu artigo 138, fala que a decisão é recorrível, embora
eu tenho uma leitura um pouco mais aberta do que o Supremo tem feito. Eu acho que ela é irrecorrível quando se admite, mas ela não pode ser irrecorrível quando se nega, exatamente porque aquele é um órgão colegiado, porque senão qual é o critério para admitir ou não admitir o amigo escudo? Tem que ter critério objetivo, não é? Então, assim, eu acho... Fala, Marcelo. Não querendo, desculpa interromper, mas que a gente tinha combinado isso, assim, quando algum quiser, interrompe, né? Não, mas é isso mesmo. A nossa dinâmica foi para facilitar mais o diálogo do que propriamente uma exposição ex-cátedra. Não é o caso. Aqui eu acho uma coisa que ideias. Uma coisa que eu estou assim, já preocupado faz tempo, e tem a ver com o tema exposto aí pelo Celso, da monocratização, vamos dizer assim, é o sistema que está se criando. Quer dizer, o que acontece? As dificuldades estão aumentando cada vez mais na advocacia perante os tribunais aqui do Brasil, principalmente a STJ e Supremo, que são os que a gente atua mais e são objeto da nossa conversa aqui de uma maneira mais focada, né? Mas também acredito que no Tribunal Superior do Trabalho a coisa seja assim, o TSE também. O que acontece? Progressivamente, foi ficando mais difícil falar com os ministros. Antigamente, você, dessa época, o Celso também, eu sou também um pouco mais novo, mas também já peguei muito isso, que você falava com a maior facilidade, recém-formado, ia ao Supremo Tribunal e falava com o ministro do Supremo, sem marcar a hora. Chegava lá, batia na porta, quero falar com o ministro, sou advogado? Então, pô, entra, acabou. Eu não precisava falar nem qual era o processo, você chegava lá e explicava na hora qual era o processo. É claro que isso aí não é mais possível, até pelo acesso à justiça, que aumentou muito, quer dizer. O número de casos hoje nos tribunais é muito maior do que era naquela época, né? Então, realmente não dá mais para você fazer desse jeito. Agora, o que está acontecendo hoje? Então, hoje seria razoável, vamos dizer assim, que os ministros limitassem um pouco as audiências, recebendo uma vez por semana ou 2 vezes por semana, marcando um dia. Alguns ministros fazem assim. Eu me lembro agora, por exemplo, do ministro Salomão, que faz isso, recebe às segundas-feiras, né? Outros já recebem sem nenhum problema, como o ministro Moura Ribeiro, por exemplo, ele fica lá de manhã, você vai lá. Bom, mas muitos ministros estão criando dificuldades. Uns não recebem e outros criam exigências, do tipo, só recebo se o processo estiver em pauta e eu for o relator. Ora, para que eu quero falar com o ministro, que é o relator, se o processo já está em pauta? Ele já estudou, já está com voto feito, não tem mais interesse. E aí o que acontece? Aí vem a questão da decisão monocrática. Se alguns ministros criam problemas para receber advogados, têm dificuldade, julgam monocraticamente, quer dizer, o advogado já não teve oportunidade de falar com ele. No agravo interno, que é a única saída que o advogado vai ter, barra declaração da própria decisão monocrática, ou um agravo interno. No agravo interno, ele também vai ter dificuldade de falar com alguns juízes. E quando chega, aí já é um outro ponto que eu queria tocar, que tem acontecido em alguns tribunais, em algumas turmas, há dificuldade, inclusive, do advogado esclarecer uma matéria de fato. Então, quer dizer, você já não conseguiu falar com o relator, muitas vezes. Faz o agravo interno, não consegue falar com os ministros todos, fala com um, fala com o outro, e na hora do julgamento, você não consegue esclarecer a matéria de fato. Quer dizer, tudo isso está gerando uma situação... E no agravo interno você não faz sustentação oral. Exatamente. Não cabe sustentação oral no agravo interno. A chance que você tem de esclarecer alguma coisa é no esclarecimento de matéria de fato, e há uma crescente má vontade dos julgadores com esse tipo de esclarecimento. Então, isso, dentro desse sistema, quer dizer, é claro que os advogados também têm que ter consciência, né? Eu estava conversando com o ministro do STJ outro dia e estava me dizendo, olha, recebe amplamente os advogados lá. Ele dizendo, olha, tem advogado que chega aqui e fica meia hora falando comigo. Eu tenho que praticamente tirar o sujeito do gabinete porque ele fica conversando. Não é o caso, né, de você pegar um ministro numa corte superior e ficar puxando conversa. Chegar lá, resolve seu caso e vai embora. Caso muito simples, não tem nem que pedir audiência. Eu acho mais, olha, nós estamos falando de tecnologia, de futuro, eu acho que a audiência virtual, por exemplo, eu não sou contra. A ministra Nancy Andrighi, ela já faz essa audiência já faz tempo. Quer dizer, até bem antes da pandemia, ela já fazia assim. Eu acho que desde que o advogado consiga falar, às vezes que eu falei com ela em audiência, e agora na pandemia, tenho falado com alguns magistrados, alguns ministros, alguns criam até sistemas alternativos, falam por telefone, outros você grava uma mensagem no WhatsApp, manda para lá, ele responde. Desde que você consiga ter comunicação
com o ministro, explicar seu caso, eu acho que todo meio é válido. Por isso é que os advogados aqui de Brasília, e quando eu falo de Brasília, eu estou falando do Brasil inteiro, porque tudo vai acabar aqui, no recurso especial, no recurso extraordinário. Então, todo mundo tem interesse em que funcione bem. Eu acho que o problema é você não conseguir ter o seu momento de exposição. Esse é que é o problema. Por isso é que o plenário virtual não é bom, porque o advogado fica de fora. Não, você tem toda a razão. Eu acho que colegialidade, como o Celso falou, essa questão da comunicação são duas coisas fundamentais. Mas eu queria prosseguir um pouco mais com o Celso e queria te fazer uma pergunta que também é uma outra questão que me parece absolutamente dependente de uma solução e que nós precisamos encontrar essa solução. Por exemplo, são os chamados pedidos de vista, né? O STJ, até por iniciativa do presidente Noronha, aliás, aplausos para o ministro Noronha, conseguiu, na Corte Especial, implantar um sistema de que a vista não poderia durar mais do que 60 dias. E, se houver um segundo pedido, é vista coletiva. Isso a vida inteira funcionou no Congresso Nacional. Nunca houve nenhuma dúvida, até porque hoje nós estamos falando de processo eletrônico. A vista não é você ter que pegar o processo físico, ficar ali olhando página por página, como era antigamente, na época que nós começamos a advogar. Agora, hoje não, hoje é eletrônico, você acessa de onde você estiver. Então, eu te pergunto, com relação a essa questão das vistas, você acha que nós não tínhamos coisas aí para a gente repensar e, de repente, trazer alguma sugestão? Olha, esse é um outro tema que é bastante curioso de nós analisarmos a nossa cultura civilizatória processual para ver por que a lei não é cumprida. O artigo 940 do Código de Processo tem uma regra clara. Pedido de vista dura 10 dias, prorrogável por mais 10 dias. Aí vem o parágrafo primeiro e diz: se não houver devolução ou se não houver apresentação do voto vista, o julgamento continua mesmo sem o voto vista. Então, isso é uma coisa absolutamente clara, absolutamente democrática, absolutamente compatível com o Estado de Direito. Mas nós não conseguimos implantar isso. É uma lei que, nos tribunais que estão devotados a fazer cumprir a lei não pega. Então, mesmo quando o ministro Noronha, e nós damos graças a Deus que pelo menos tenha 60 dias de limite, porque normalmente são 600 dias e podem ser 1.200. Então, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, cria uma regra, outra vez o regimento mudando o Código de Processo, e mais uma coisa extremamente curiosa, que eu não consigo entender, por mais que eu pense, e tenho que reconhecer a minha incapacidade de compreensão. Isso está limitado, essa regra do ministro Noronha está limitada ao órgão especial, porque o presidente, no órgão especial, ele tem função judicante. O ministro Noronha, sentado na cadeira de presidente do STJ, ele não tem condições administrativas e funcionais de fazer com que essa regra valha nas turmas. Ele não tem autoridade administrativa, não é o ministro Noronha, o presidente do STJ não tem autoridade administrativa para fazer com que as turmas respeitem a lei processual. Ele pode fazer isso porque, no órgão especial, ele é órgão judicante. Nas turmas, ele não pode fazer isso. Então, nas turmas, o que impera é a vontade de cada ministro. E as vistas... Veja, o pedido de vista para o advogado é um bálsamo. O pedido de vista para o advogado é um alívio. Ele significa que alguém prestou atenção no seu caso, que alguém resolveu examinar em maior profundidade aquilo que está sendo examinado, que está sendo discutido. Mas ele não pode se transformar de um bálsamo num pesadelo, porque aí o pedido de vista se eterniza, se perde tudo aquilo que se construiu no início do julgamento, a sustentação oral não vale mais nada, quem já palpitou não lembra mais o que palpitou, muda a composição da turma ou muda a composição do tribunal,
e 1 ano depois, 2 anos depois, 3 anos depois, 4 anos depois, se tem a continuidade de um julgamento. Isto é absolutamente ilegal e inadmissível. Se houvesse dolo, eu acho que não há dolo. O que existe aqui é uma vaidade, muitas vezes, do ministro que não quer ficar vencido. Então, ele exerce um direito de veto dentro do colégio, ele exerce um direito de veto contra os seus pares, sendo que ele não tem esse direito de veto. Ninguém lhe outorgou esse direito de veto, mas ele consegue vetar a conclusão de um julgamento quando esteja desalinhado com as suas convicções. Se fosse o caso de dolo, não é o caso de dolo, dolo não se presume, nós estaríamos no artigo 319 do Código Penal, que é aquele que deixa de cumprir dever de ofício, deixando de praticar o ato no prazo e na forma da lei. Ora, se existe uma forma da lei, 10 dias, não pode em 10 dias, 20 dias. Não conseguir ver em 20 dias, tem que ter a humildade de reconhecer que, naquele caso, não vai contribuir, não vai poder contribuir para a melhor justiça, mas também não vai atrapalhar o julgamento. Ou 60 dias, como faz o tribunal, então mude-se a lei. Mas essa questão altamente preocupante, que existe uma lei e essa lei não é cumprida. Fora isso, né, Celso, eu acho que poderia, quer dizer, tem que trazer no prazo que seria o adequado, ou no prazo que o STJ ampliou e no seu regimento interno, mas, assim, a grande preocupação é perder aquele momento do julgamento, os debates que aconteceram, a sustentação oral dos advogados, para dali 2 meses, 3 meses, 1 ano que nós estamos acostumados a ver de um pedido de vista em alguns tribunais, se perde totalmente esse trabalho, se perde totalmente essa defesa do advogado no processo. Isso é muito grave. Eu acho isso muito grave, Cristiane, mas eu também fico extremamente incomodado, porque no Brasil muita coisa não funciona, não é porque não existe lei. Muita coisa não funciona porque nós temos o hábito de selecionar as leis que queremos que funcionem e as leis que não queremos que funcionem. Os costumes, e principalmente os maus costumes, acabam suplantando a lei, mesmo quando a lei veio para corrigir os maus costumes. Então, é verdade. É inadmissível que um tribunal olhe para o Código de Processo, veja o que está escrito no Código de Processo e faça exatamente o contrário do que está escrito ali. Se o Código de Processo não é bom, vamos fazer uma campanha no Congresso Nacional e dizer, não, o pedido de vista terá 1.200 dias. Quem sabe se é isso que o povo brasileiro quer. Agora, se o congressista disse são 10 dias, prorrogável por mais 10 dias, qual é o prejuízo de devolver o processo no prazo? Ele não votou. Se o voto era tão importante, ele vai organizar a cronologia das prioridades dele para botar aquele voto na sua real importância. Mas eu duvido que um voto que você teve a iniciativa pela relevância de pedir vista possa ficar no seu gabinete durante 4 anos sem que você ter uma prioridade. Então, se não era relevante, não precisava ter pedido vista. E se era relevante, não pode ficar segurando 3, 4 anos. A questão... Fala, Marcelo. Não, nesse ponto, bem rapidamente, só para dizer que é um ponto em que a tecnologia poderia ajudar. Por que existe o pedido de vista dos autos? Né? É porque eram os autos físicos. Então, se interrompia o julgamento, tanto que a gente, no eleitoral, é muito acostumado com a vista em mesa, né? Porque aquela celeridade toda, pegava os autos ali mesmo, dava uma olhada e tal. Então, hoje, com o processo eletrônico, todo ele informatizado, não tem por que você ter uma vista que não seja coletiva. Uma vez que o processo foi retirado do julgamento para um ter vista, os outros todos já podem examinar. Todos. Sim, sem dúvida. Então, isso já aceleraria também o procedimento, né? Agora, eu tenho uma sugestão ainda um pouco mais radical aqui para nós, né? Eu acho que, havendo o pedido de vista, estabelecendo-se uma ordem de devolução, não devolvido, tranca a pauta. Tranca as pautas. Aí os colegas que estão com processo para serem julgados vão se entender com um colega que não está levando as vistas para que os julgamentos se concluam
A última coisa que se quer num processo judicial é a sua não conclusão. Ou a favor ou contra, o tribunal assume o seu erro ou o advogado o erro de orientação. Mas não pode ficar com o processo aberto, né? Os casos vão se multiplicando ao longo do tempo, isso é muito ruim. Mas, enfim, eu acho que a gente precisa fazer uma leitura, eu diria até talvez um pouco mais firme, do artigo 96, inciso 1 da Constituição Federal, porque não adianta tratar de assuntos no regimento interno que não estejam com observância das normas de processo civil. É o que está na Constituição. E, na verdade, quer dizer, se esse dispositivo do CPC não está sendo aplicado, só tem uma alternativa, ele é inconstitucional. Porque, senão, ele tem que ser aplicado. Então, se declare inconstitucionalidade do dispositivo, das duas, uma, ou ele tem que ser aplicado pelo tribunal. Eu acho e, por óbvio, esse dispositivo não é inconstitucional, né? Mas, enfim, seria a única hipótese, né, que o tribunal não... Tem um assunto, assim, apenas para a gente também começar a encaminhar um pouquinho ali, eu queria dirigir uma pergunta ao Marcelo também. Marcelo tem acompanhado muito de perto essa questão de uma PEC que está circulando, está sendo objeto de apreciação no Congresso Nacional, que pretende exatamente tratar de recurso especial, recurso extraordinário de competência dos tribunais Supremo e do STJ. O que você tem seu acompanhamento, o que você tem notado nesse assunto, Marcelo? Carlos, na verdade é o seguinte, existe uma PEC em andamento na Câmara, que é a PEC 199, de 2019, o relator, o deputado Fábio Tradi, que ela veio no mote, veio na onda da questão da prisão na segunda instância, né? O Supremo Tribunal decidiu a última vez, por 6 votos a 5, que só se poderia cumprir pena, quer dizer, fazer a prisão em virtude de condenação após o trânsito em julgado. Isso está na Constituição, mas o Tribunal decidiu assim. E então a Corte, tendo decidido assim, o Congresso resolveu se movimentar para modificar a Constituição para permitir a prisão após o julgamento de segundo grau. Isso acabou sendo estendido para as outras áreas. Essa PEC ela prevê, na verdade, a extinção do recurso especial, a extinção do recurso extraordinário e a sua substituição por uma ação revisional extraordinária e uma ação revisional especial. Essas ações têm os mesmos requisitos de cabimento dos recursos, o que levou alguns a dizerem que não vai mudar nada, porque a ação revisional é igual ao recurso especial, é igual ao recurso extraordinário, coisa que eu não concordo, e ainda com a característica de que, para caber essa ação revisional, a parte teria que demonstrar, no caso do Supremo, a repercussão geral, que já existe, né? E no STJ, aí que é a grande modificação também, né? O interesse geral. Né? O interesse geral. Então, não bastaria você propor a ação dentro daqueles requisitos, você teria também que demonstrar o interesse geral. O relator, recentemente, da PEC, ele fez algumas declarações à imprensa dizendo que vai modificar o projeto, que a proposta não vai ser mais essa. Ele faria algo parecido com o que o ministro Peluso propôs quando ele era presidente do Supremo. Quer dizer, ele fez aquela chamada PEC dos recursos, também conhecida como PEC do Peluso, né? Em que, ao invés de extinguir recursos, ele mantinha, no caso, a ideia do deputado seria essa, pelo que eu li na imprensa, ele manteria os recursos especial e extraordinário, mas o trânsito em julgado ocorreria já em segundo grau. Tá? Quer dizer, essa proposta está ainda só na imprensa. Eu olhei hoje mesmo no andamento da PEC 199, o texto que está lá é o texto que propõe a extinção dos recursos. Eu acho, não sei se já passando assim para a análise do conteúdo dessa emenda, dessa proposta de emenda, eu acho, primeiro, se for mantida a proposta atual, quer dizer, acabar com o recurso especial, acabar com o recurso extraordinário e transformá-los em uma ação revisional, vários problemas vão surgir, né? Quer dizer, já vai ter ocorrido o trânsito em julgado e você terá 3 maneiras de atacar uma decisão transitada em julgado. Você pode atacar pela ação revisional especial, que é o sucedâneo do recurso especial.
ação revisional extraordinária, que é o sucedâneo do recurso extraordinário, e pela ação rescisória. Quer dizer, então, uma PEC que busca dar segurança jurídica, não sei se está dando segurança jurídica a prever 3 formas de desconstituir coisa julgada. Tá? E, ainda mais, quando você verifica que, para poder propor essa ação, ainda é necessária a demonstração do interesse geral. O que é o interesse geral? Para quem não acompanha isso há muito tempo, nós que já temos aí algum tempo de estrada na advocacia, a gente conheceu a arguição de relevância. Quer dizer, a arguição de relevância foi feita pela emenda 7, de 77, e determinava que o Supremo Tribunal poderia, no seu regimento interno, dizer quais casos seriam passíveis de recurso extraordinário na matéria infraconstitucional, porque naquela época o Supremo julgava tanto a matéria constitucional quanto a matéria infraconstitucional. Então, na teoria era isso. Na prática, o que aconteceu? O Supremo começou a fechar tanto, a colocar tanto óbice no regimento interno, ao conhecimento de recursos extraordinários na matéria não constitucional, na infraconstitucional, que não se acolhia quase nenhuma na arguição de relevância. Eu acho que era em cada 200 acolhia uma. Isso foi gerando um problema, porque aí veio a súmula 400, que nós antigos lembramos, né? Quer dizer, a súmula 400, o que é? Decisão razoável, ainda que não a melhor, não enseja a interposição de recurso extraordinário. Quer dizer, então, uma decisão razoável num sentido, de Minas Gerais, e uma razoável também do Rio de Janeiro, em sentido contrário, ambas prevaleciam, porque ambas são razoáveis, embora não fossem as melhores. Né? Então, as melhores. Então, o que acontece? Isso gerou a necessidade da criação do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça é filho da arguição de relevância. Se não fosse a arguição de relevância, estava o Supremo ainda, claro que inviabilizado. Com 11 ministros fazendo tudo isso, já é difícil julgar a matéria constitucional. Então, o que acontece? Criar-se agora, para o STJ, esse interesse geral, a arguição de relevância, é fazer a mesma coisa que foi feita com o Supremo Tribunal lá atrás. Quer dizer, os mesmos problemas vão acabar acontecendo. E isso está previsto. E essa emenda ela é tão assim, desejosa de fechar os tribunais superiores para o acesso aos tribunais superiores, que ainda prevê, além de você criar ação revisional, que com certeza, se essa ação for criada, não vai ser interpretada como um recurso, que não é recurso. Vai ser, não. Os ministros vão dizer, não, isso aqui é uma ação revisional, tem que ser interpretada com mais rigor, o cabimento tem que ser mais restrito. Além disso, além do interesse geral, ainda tem um parágrafo na emenda dizendo que a lei poderá criar casos de inadmissibilidade do recurso especial. Quer dizer, além de ser revisional, você tem que mostrar interesse geral, em alguns casos a lei pode dizer, não, aqui não cabe recurso especial. Então, é extremamente restritivo. A proposta de se transitar em julgado em segundo grau e caber recurso é uma coisa um pouco estranha para nós advogados, porque o conceito de transjulgado é um conceito jurídico. E esse conceito significa o quê? Do ponto de vista formal, transi em julgado é quando não cabe mais recurso. Quer dizer, a coisa julgada formal ocorre quando a decisão não pode mais ser impugnada. Então, você tem uma decisão que já transitou em julgado, mas, ao mesmo tempo, pode ser objeto de recurso, é estranho. Por outro lado, permite-se a prisão do condenado, mas também vai haver execução definitiva sem caução. Porque hoje, pelo Código de Processo Civil, mesmo na execução provisória, o levantamento de dinheiro, por exemplo, tem que ter caução. Se a execução é definitiva, não vai ter mais que ter caução. Por isso também, a bem da verdade, é bom dizer que o deputado tem dito que vai, não sei se expressamente no texto constitucional, colocar nessa proposta que a possibilidade de que o próprio relator no STJ confira efeito suspensivo ao recurso especial, quer dizer, evite essa execução. Agora, elas são medidas muito radicais. Né? A OAB tem posição sobre o assunto, fez propostas sobre o assunto, e nós, assim que mexemos com esse assunto, entendemos que realmente é necessária alguma forma de restrição ao cabimento. O STJ está... Você veja, ele julgou esse período de recesso, é claro que isso aí é facilitado por essas questões virtuais, né? Julgou em 4 meses 230 e tantos mil processos, está no site do próprio tribunal. Quer dizer, isso não existe, né? Se for dividir por dia, aí vai dar quase 2.000 decisões por dia. É quase que humanamente impossível, né? Não tem condição.
e acaba que a qualidade caia. Não tem como um ministro, nem que você admita que o ministro transfira para os assessores boa parte do trabalho, ainda assim não é possível essa quantidade de decisões. Então, há de se fazer alguma coisa. Por exemplo, alçada, aplicar-se uma arguição de relevância desse tipo apenas nos processos inferiores a determinado valor, por exemplo, 200 salários mínimos, 300 salários mínimos, para não ficar coisa muito pequena ainda para o tribunal. Também excluir dessa arguição de relevância também, por exemplo, as causas que gerem inelegibilidade, são causas graves. Quer dizer, a pessoa leva uma pena de morte política por uma decisão que pode ter sido até por maioria no tribunal estadual ou regional. Enfim, há maneiras e maneiras de se procurar melhorar e precisa realmente melhorar. Agora, eu acho que essa medida é muito restritiva. Eu só faria uma observação que essa, para mim, eu acho que qualquer novidade nessa área já peca no início, né? Qualquer modificação do sistema, ele já peca no início, porque a única utilidade, vamos dizer assim, do ponto de vista constitucional para a existência do Superior Tribunal de Justiça era exatamente para absorver aquela matéria infraconstitucional que o Supremo não queria levar, não queria julgar. Nós tivemos, como você mencionou, a emenda 777, nós passamos pelo período em que a arguição de relevância era apenas acolhida ou rejeitada, depois nós passamos até finalmente, uma ementa para saber qual era o tema, o que eles reconheceram como relevante, o que eles não conheceram. Quer dizer, nós que passamos alçada, né, inconstitucionalidade, se era inconstitucional, constitucional alçada, fixar em valores, etc., etc., tudo isso nós passamos. Agora, a grande questão é a seguinte: o Superior Tribunal de Justiça ele tem uma função precípua, que é uniformizar o direito federal. Se você permitir que o julgamento de uma turma ou de uma sessão vá direto para uma ação revisional, você não vai ter a uniformização, porque pode ter julgado da Corte Especial, né, em sentido diametralmente oposto àquele que foi decidido por uma turma, por uma sessão, que não será objeto de uniformização. Então, quer dizer, nós vamos começar a ter jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Tribunal de Justiça da Primeira Região, Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Quer dizer, nós vamos começar a ter jurisprudência de vários tribunais. Eu até, naquela questão da prisão de segundo grau, o ministro Toffoli trouxe até para mim uma sugestão muito interessante, que era você, pelo menos, submeter o assunto ao Superior Tribunal de Justiça, porque, pelo menos, você já afastaria a questão da uniformização e de tudo aquilo que fosse interpretação infraconstitucional, deixar para o Supremo só a questão constitucional, que é outro problema que nós estamos assistindo, mas que eu acho que isso aí é para um outro painel, essa briga entre recurso especial e recurso extraordinário, quem deve falar primeiro, o Supremo, às vezes, julgando questões quando já há recurso repetitivo naquela mesma matéria. Enfim, nós temos aí, o que não falta são problemas para a gente conversar. Agora, como também nós estamos chegando assim um pouco já no final do nosso tempo, infelizmente, nós temos que seguir as orientações do Conselho, né? Inclusive a doutora Fernanda, que tem sido a nossa coach, como diz o Marcelo, aí está nos ajudando como fazer esse procedimento. Eu não sei se os colegas, ainda nesses 3 minutos restantes, gostariam de fazer alguma observação ou tratar de algum tema que, eventualmente, tenhamos passado nesse grupo de temas que a gente tratou. Eu só gostaria de pontuar assim, nós temos um problema que é o assoberbamento dos tribunais com os processos. Nós temos um instrumento bom, que é esse instrumento da tecnologia, mas eu vejo muito, todas as sugestões elas são direcionadas aos advogados. Parece que os advogados seriam o grande problema da justiça, e não é bem assim, né? Então, eu acho que teriam outros mecanismos, como, por exemplo, votos, o relator vota, e quem vai seguir o relator não precisa proferir voto, ou disponibilizar relatório antes, não precisar a leitura do relatório, porque, da mesma forma que não se pode mais fazer um memorial, um recurso de
30, 40 páginas, e eu concordo que realmente hoje em dia não cabe mais isso. Da mesma forma, outras questões que afetam ao judiciário, aos magistrados, poderiam ser revistas para também contribuir para a melhoria. Eu vou fazer o seguinte, como ficaram realmente alguns temas que eu acho que seriam importantes, mas uma conclusão você aborda, e eu acho que estamos todos consensuados com ela a isso, nem advogados nem os juízes estão satisfeitos com o processo que nós temos hoje. Né? Quer dizer, na realidade, nós cumprimos prazo. A gente fala brincando, mas o advogado, se perdeu o prazo, o cliente dele vai responder pelas consequências. Mas, quer dizer, nós cumprimos prazo. Se for somar os prazos que nós utilizamos no processo e o tempo de duração de um processo, é uma coisa que não tem nem que discutir. Né? Mas eu vou ver se a comissão, depois, em algum outro momento também, promove um debate, trazendo outros colegas também para comentar. Mas eu queria, mais uma vez, agradecer a participação de todos. Acho que foi uma horinha que passou tão rápido, nós poderíamos continuar aqui, não seria por falta de tempo e pelo carinho com todos vocês, mas, infelizmente, nós temos que cumprir o nosso horário. Quero reiterar também o agradecimento e o registro de os parabéns, não só para o Rony Preus, da Escola Superior de Advocacia, mas também do nosso presidente Felipe, e de todos os outros que colaboraram para a realização desse evento. Eu agradeço mais uma vez e tenham todos uma ótima tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde.